Bom dia, voltando aqui, né? Já fizemos a oração, agora vamos direto à leitura do capítulo. Nós vamos fazer o capítulo 8 e o capítulo 9 de Provérbios. E se der tempo, a gente faz o 10. Se não, continuamos amanhã. Amém? Então vamos lá? Vamos ao capítulo 8. O capítulo 8, ele fala sobre o chamado da sabedoria. Na minha outra tradução aqui fala a sabedoria personificada. Ele quer dizer assim, ele dá um nome para a sabedoria. E nós vamos ler e a gente entende que é Jesus. A sabedoria é Jesus. Lembra que a gente leu que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria? O Senhor é o verbo amor. O Senhor é a sabedoria. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 8, versículo 1 diz assim: a sabedoria está chamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Eu queria, aqui na leitura de estudo, diz assim no versículo 1. Todo esse capítulo é dedicado à sabedoria, que é a palavra de Deus. Portanto, o verdadeiro evangelho faz o seu chamado aos homens. E aí, continuando aqui no versículo 1, em uma outra Bíblia de estudo, ele diz assim: a sabedoria é retratada como uma mulher que nos guia, que nos traz sucesso. A sabedoria estava presente na criação e trabalha com o Criador. Deus aprova os que ouvem o conselho da sabedoria. Amém? Continuando aqui então nossa leitura. Paz do Senhor, a irmã que entrou, a irmã Josi. Versículo 4 diz assim: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, quando eu busco a sabedoria, quando eu busco discernimento, aquilo que vem do Senhor é muito claro. Amém? Aqui ele fala no versículo 8: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Em Gálatas, gente, olha só como a Bíblia está ligada uma coisa à outra. Eu vou abrir aqui no capítulo 5, 22 de Gálatas. Deixa eu ver. 5:22 diz assim, esse capítulo é uma bênção do livro de Gálatas. O livro de Gálatas é muito rico também, né? Todos os livros são. Ele fala aqui sobre as obras do Espírito e da carne. Então, nesse versículo 8 de Provérbios, ele fala: todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa, certo? Lembrando que nós temos aqui a sabedoria personificada, né? É Jesus. Jesus é a sabedoria, o verbo amar, é o saber, vem dele. E aí, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, vem do Senhor. Que nós possamos entender que a palavra, ela vai nos confirmando tudo que está escrito nela. No versículo 9, diz assim, versículo 9, do capítulo 8. Para os que têm discernimento, são todas claras, e reta para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata e o conhecimento ao ouro puro. Então, ele diz assim, olha, a minha palavra, a minha sabedoria, ela é mais importante que o ouro, né? Que os minérios mais ricos que existem na terra. Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. O ser humano não tem a capacidade de entender e de ter um desejo que seja ainda maior que a sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e eu tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E aqui na explicação do 13, ele diz assim, quanto mais você temer e respeitar a Deus, mais odiará o mal. O amor a Deus não pode coexistir com o amor ao pecado. Abrigar pecados secretos significa que você está tolerando o mal dentro de você. Rompa completamente com o pecado e comprometa-se completamente com Deus. Não é possível eu servir a dois deuses. Ou eu me entrego completamente ao Senhor Jesus, ou eu estou no mundo. Pessoas que apenas frequentam igrejas e que continuam com vidas em pecados ocultos, né? Hoje em dia a gente pode falar muito da internet, né? As pessoas acham que ninguém está vendo. Lembre-se que aonde quer que você esteja, o Senhor, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está conosco em todos os lugares. Ele sempre está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes nós devemos pensar se aquilo que eu estou fazendo está agradando ou desagradando o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus está compartilhando de tudo aquilo que você tem feito no secreto, no oculto, onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Ele está feliz com o comportamento? Então não é possível eu agradar o meu ego, o meu eu, a minha carne e agradar ao mesmo tempo ao Senhor. Amém? Numa pregação do meu pastor, ele disse: o mundo parece ser muito mais atrativo. O mundo parece ser muito mais... O convite do mundo parece ser muito mais brando. Quando que isso é uma ilusão. Porque esse mundo não traz uma paz que nós realmente precisamos. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão entrando em depressão, estão tristes, estão ansiosas. E quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar que daqui flui um poder que vem do Senhor Jesus, que pode suprir tudo aquilo que eu realmente preciso. Mas as pessoas têm buscado alegria, felicidade em fontes erradas. E nós temos isso de um acesso tão fácil. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Até porque, até quando eu busco a Deus, quem está me impulsionando a fazer isso é o Espírito Santo dele. Porque eles são dos nossos corações. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês já pensaram? O amor dele é tão grande por nós, ele zela por nós 24 horas. Continuando no versículo 14, ele diz assim: meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meio de intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meio do meu intermédio,
governantes, os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quem me procura me encontra. Se você procurar o Senhor, você vai encontrar. Comigo estão as riquezas e as honras, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. É muito interessante aqui quando ele diz assim: comigo estão as riquezas e as honras, prosperidade e justiça duradoura. A justiça do mundo, ela muitas vezes ela é pontual. Ela não é uma justiça certeira. Mas quando o Senhor está presente na nossa vida, Ele é a nossa justiça. Eu não tenho que me preocupar com aqueles que fazem algo contra mim, porque Ele é a minha justiça. Ele cuida de mim. E é uma justiça leal. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Então, como nós acabamos de dizer, o Senhor está em lugares puros, né? Em veredas de justiça. Onde há iniquidade, onde há pecado, você não vai encontrar a presença do Senhor. Você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se você estiver alimentando a sua carne. 21. Concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Ele era o arquiteto. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual se formou o mundo. Amém? E aí, do 22 ao 31, aqui na explicação da Bíblia diz assim: Deus diz que a sabedoria é principal e fundamental, é a base sobre a qual toda a vida deve ser construída. Paulo e João podem ter feito referência a algumas das declarações de Salomão sobre a sabedoria, mas descrever a presença de Cristo na criação do mundo. Amém? E aí no 26 ele diz assim: Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava a seu lado. E era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não desprezem. Como é feliz o homem que ouve vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontrará a vida e recebe a favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então eu pergunto para você: você prefere a sabedoria ou a loucura? Lembrando que quando eu digo a sabedoria, eu escolher a Jesus, servir a Jesus. É claro que as pessoas vão dizer rapidamente: é claro que eu prefiro a sabedoria,
mas você tem aceitado Jesus como seu único Salvador? Você tem sido um seguidor de Jesus? Você prefere a vida ou a morte? Você prefere o caminho largo ou o caminho estreito? O caminho largo, ele é muito largo no início, mas ele fica muito difícil no final. As consequências chegam. Você prefere a ansiedade ou a tranquilidade da paz que excede todo entendimento? Você prefere a loucura ou a sabedoria? Então nós devemos nos voltar para o Senhor. Eu queria ler aqui João, capítulo 10, versículo 10. Ele fala assim: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Satanás, ele vem para tirar paz. Satanás, ele vem para destruir famílias. Ele vem para tentar as pessoas. Ele vem para destruir tudo aquilo que o Senhor criou. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E Satanás, ele trabalha 24 horas para nos destruir. Sabe? Mas ele não quer só nos destruir. Ele quer mostrar para Deus que a criação de Deus não saiu como ele esperava. Ele quer dizer assim: olha, o ser humano não tem mais jeito. Enquanto isso, o Senhor nos ama com um amor tão grande, que transpõe tudo. Ele acredita em você, ele acredita em nós. O Senhor, ele passou tudo na cruz para que nós pudéssemos ter acesso direto a ele, porque ele sabe que nós somos capazes de nos prostrarmos e termos uma nova vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Servir ao mundo é servir ao pai da mentira. E aí eu queria ler também aqui João 17:3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me desses a fazer. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu o seu propósito, né, na terra. Ele não negou o seu propósito por amor a nós. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Que amor é esse que deu a sua própria vida com morte de cruz? Que nós possamos, então, fazer a escolha certa, que é seguir ao Senhor, que é estar no caminho do Senhor e agradar ao Senhor em todo o tempo. Agora vamos ler aqui o capítulo 9 de Provérbios, tá bom? O capítulo 9, ele diz assim, ó: os convites da sabedoria e da insensatez. Vamos ver o que o capítulo 9 vai nos ensinar? Oi, Renê, paz do Senhor. Deus abençoe. Renê é o marido da Beth, amada das 7 filhas. Amém. Deus abençoe, viu? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade. Aqui na explicação da Bíblia de Estudo, ele diz assim: as 7 colunas são uma expressão figurada. Elas não representam 7 princípios da sabedoria. Na Bíblia, o número 7 representa a integridade e perfeição. Se vocês lerem lá o livro de Provérbios de Apocalipse, vocês vão ver que o número 7 é o número da perfeição. Na Bíblia, o número representa integridade e perfeição. Esse versículo declara poeticamente que a sabedoria nada falta. Ela é completa e perfeita. Amém? A sabedoria, ela é completa e perfeita.
A sabedoria e a loucura, tolice, então a loucura, a tolice, são retratadas nesse capítulo como duas mulheres jovens e rivais. Cada uma delas preparando um banquete e convidando pessoas. Mas a sabedoria é uma mulher responsável e de caráter, ao passo que a loucura é uma prostituta que serve comida roubada. A sabedoria atrai à mente, a loucura, os sentimentos. Olha que interessante, a sabedoria, ela atrai a mente, a inteligência. A loucura é o sentimento, é a carne. Mas a sabedoria é uma mulher responsável. A sabedoria é mais fácil estimular os sentimentos, mas os prazeres da loucura são temporários. Em comparação, a satisfação que a sabedoria traz dura para sempre. Uau! Lindo, né? E aí, continuando aqui no versículo 4. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer da minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o intuito. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Olha que interessante, quantas vezes nós tentamos aconselhar pessoas que não querem saber das coisas do Senhor e que estão muitas vezes perdidas, e ao invés de nós acharmos que nós estamos ajudando, a gente está, na verdade, já ouviram o termo jogar pérolas aos porcos? Às vezes as pessoas estão tão cegas espiritualmente, tão cegas, que elas não conseguem enxergar o que elas estão fazendo. Uma pessoa, uma mulher ou um homem apaixonado aí, em adultério, se alguém for falar para ele, ele vai se rebelar, ele não vai querer ouvir, porque muitas vezes ele está cego, ela está cega. Ou até mesmo em outras questões da vida, né? O pai e a mãe tentam aconselhar o filho não quer ouvir, ela dá as costas. Então nem sempre você vai conseguir aconselhar o ímpio, o louco. E quando você não consegue, o que você faz? Você vira as costas? Não, você ora por ele. Porque quem faz a obra no ser humano é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós tentamos corrigir e convencer as pessoas pela força. Não funciona, não funciona. Ore por aquela pessoa que está perdida. Ore por aquela pessoa que precisa de correção, de um caminho, né, que está aos seus próprios olhos. Ore por ela. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. A oração tem poder. O 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês lembram que a gente já leu esse versículo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui ele diz assim, na explicação: o banquete descrito neste capítulo tem alguns paralelos interessantes com o banquete que Jesus escreveu em uma das suas parábolas. Muitos podem ter a intenção de comparecer, mas nunca conseguem tê-lo, porque se deixam envolver em outras atividades que aparecem mais importantes na ocasião. Não permita que nada seja mais importante que sua busca pela sabedoria a Deus. Do 9 ao 10, do capítulo 9, versículo 7 ao 10, explica-se assim na nossa Bíblia de Estudo. Você é um escarnecedor ou uma pessoa sábia e sensata? Você já refletiu? Você se considera qual dos dois?
Você pode identificar a resposta pela maneira que reage a uma crítica. Em vez de reagir com uma rápida humilhação ou uma resposta inteligente, quando repreendido, ouça o que lhe é dito. Aprenda com as críticas que lhe são feitas. Este é o caminho para a sabedoria. A sabedoria começa com o conhecimento de Deus. Ele dá discernimento para viver, porque Ele criou a vida. Para conhecer a Deus, você não deve conhecer apenas os fatos a respeito dele, mas deve ter um relacionamento pessoal com Ele. Você realmente deseja ser sábio? Conheça cada vez mais a Deus. Para mais informações sobre como se tornar sábio, leia Tiago de 1:5, 2 Pedro 1, de 2 a 4. E aí você vai descobrir mais e mais. Então, quem é você? Quando alguém te dá um conselho, né, e que você está fazendo algo que não está legal, não está certo, você enche a pessoa de justificativa ou você se cala e ouve e reflete naquilo que está sendo dito a você? Responda isso para você mesmo. Você é sábio ou insensato? Você é aquela pessoa que tem sempre uma resposta na ponta da língua para toda repreensão, para toda crítica construtiva, né? Também a gente tem que tomar cuidado. Quem é que está te exortando? É uma pessoa sábia? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa que quer seu bem? Você tem andado com essas pessoas? Quem é as pessoas que... Porque os verdadeiros amigos, as pessoas que realmente querem bem, nem sempre vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Elas vão te exortar. E a palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros. Então, a quem vocês têm dado ouvido? A pessoas sensatas ou insensatas? E quando uma pessoa sensata te repreende, você aceita ou você questiona? Você é aquela pessoa que tem sempre a resposta na ponta da língua para toda a repreensão? Ou você escuta, reflete e pensa em mudar de vida? Pense nisso. Versículo 11. Pois por meu intermédio os meus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que lhe come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amém? E aqui na explicação ele diz assim: há algo de hipnótico e intoxicante na iniquidade. Um pecado leva ao outro. O comportamento pecaminoso parece ser mais emocionante que a vida cristã. Lembra que eu falei para vocês que parece ser muito mais fácil, né? O mundo é muito mais atrativo. É por isso que muitas pessoas deixam de lado toda a ideia do banquete suntuoso da sabedoria para comer a comida roubada da loucura. Não se deixe enganar, o pecado é perigoso. Antes de buscar o fruto proibido, examine longamente o que acontece com todos aqueles que o comem. Nós sabemos que toda semente ela brotará. Você tem semeado insensatez ou sabedoria? Por onde você tem andado? Quem tem sido você dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizade, dentro do seu trabalho? Quem tem sido você? Não basta ir à igreja, ir aos cultos, não basta.
Nós temos que ter uma vida de integridade. Nós temos que ter escolhas de sabedoria. E para que eu faça isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Tenha um tempo devocional. Pessoas que permanecem firmes no Senhor são aquelas pessoas que têm esse tempo, que sentam e que leem um capítulo, que leem um versículo, mas que meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não significa se prostrar 24 horas estudando a Bíblia. Nem sempre é possível, né? Nossa vida é corrida. Temos afazeres, trabalho, crianças, casa. Temos 1 milhão de coisas para fazer. Mas tenha um período de qualidade. O Senhor te conhece. O Senhor sabe quem é você. Ele conhece desde a sua estrutura. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele conhece você desde sempre. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe exatamente quem é você. Ele conhece os seus momentos de tristezas e alegria. Ele colhe as nossas lágrimas. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando eu estou firmado na palavra, quando eu tenho o Espírito Santo como aquela pessoa que me guia, me segura, eu vou ter momentos difíceis, sim, mas Ele vai me dar sabedoria, discernimento, entendimento para como lidar com aquela situação. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus nos consola em momentos difíceis. Então, por que não escolher a Ele? Por que não estar diante dEle? Nada é melhor do que estar nos atos do Senhor. O Senhor nos diz, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não podemos imaginar. A mente humana não pode imaginar aquilo que Deus tem preparado. Um tempo de graça, um tempo de paz, paz na família, libertação de cativos, aquele que nós amamos e que está precisando de algo. E quando eu falo de algo, não é algo material, mas algo para a alma, para o espírito, uma cura. Que nós possamos buscar isso no Senhor. Amém? Vou gravar esse capítulo e vamos dar continuidade logo mais. Amém? Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir na palavra do Senhor. Obrigada. Deus abençoe.